Demolidor Renascido chegou ao fim, e talvez seja o começo de algo muito maior, ou do enterro de um dos personagens mais amados da Marvel. Mas antes de você achar que isso é só mais uma série de heróis genérica da Disney, deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece quando o Justiceiro Cego, um símbolo de fé e dor, vira só mais um produto? Essa série prometeu redenção, mas tudo o que entregou foi contradição. Teve momentos brilhantes, mas também decisões que vão fazer qualquer fã de quadrinho chorar sangue. E mesmo que você nunca tenha assistido uma cena de Demolidor, esse vídeo vai te mostrar por que essa história fala muito mais sobre a nossa realidade do que parece. Fica até o final, porque o que fizeram com Matt Murdock pode dizer muito mais sobre o futuro da Marvel e talvez até mesmo da cultura pop como um todo. Demolidor Renascido chegou com uma proposta simples: trazer o Homem Sem Medo de volta, sem ignorar sua construção anterior, estabelecida pela maravilhosa série da Netflix, que consolidou o tom do personagem no live action. Visto que a série anterior era muito aclamada, a Marvel Studios percebeu que não era preciso criar novas origens, mas apenas potencializar os elementos do microcosmo do personagem dentro do MCU. Algo simples, dotado de potencial e arcos que poderiam casar perfeitamente em uma história sobre moralidade, sobre corrupção, as falhas da justiça e, é claro, sobre redenção. Trazer o Rei do Crime como prefeito de Nova York, o berço dos super-heróis e vilões da Marvel, foi um gancho perfeito para essa história. Vendo essa premissa, os fãs queriam maturidade, ação crua, drama psicológico e dilemas envolvendo a fé do personagem, que é algo fundamental. Só que isso, deixou muito a desejar. Só para você entender, durante toda a produção da série, os estúdios de Hollywood passaram pela greve dos roteiristas, o que atrasou e fragmentou todo o processo de criação do enredo da série. Além disso, as discordâncias criativas e a mudança de showrunner, que passou a ser Dario Scarpadani, fez com que toda a história original fosse descartada por ser muito ruim, assim fazendo com que episódios inteiros tivessem que ser refilmados. E quando isso acontece, mas será que a Marvel conseguiu manter a alma sombria de Demolidor? Ou virou só mais uma peça da fábrica Marvel? Demolidor Renascido partiu de uma premissa interessante, que aliada às excelentes atuações de Charlie Cox, Jon Bernthal, Vincent D'Onofrio e outros, dão origem à base de uma história que parecia ser promissora. A começar, a série acerta em fazer críticas a algo que acontece muito na nossa sociedade atual: o ato de dar poder a homens ruins e deixar que eles governem sobre nós. Wilson Fisk aqui é a mais pura representação do lado podre do sistema. É uma maldade em forma de homem, cujo poder financeiro e principalmente midiático alimenta uma rede de corrupção, morte e injustiça contra uma população carente de segurança. Os personagens que representam o lado bom e ruim do sistema são muito bem feitos. Apesar de alguns terem mais desenvolvimentos do que outros, todos na série cumprem realmente um excelente papel. Algo que muitos fãs temiam é que a influência da Disney removesse a essência de nomes como Justiceiro, Mercenário e, é claro, Rei do Crime, além do próprio Demolidor. Entretanto, me surpreendeu o fato disso não ocorrer. Cada um desses personagens foram mantidos em seu tom, sua identidade e também a sua brutalidade. Falando nisso, algumas cenas de luta, como as do último episódio, por exemplo, cumprem muito bem seu papel, apesar de não chegar aos pés, é claro, da série original. O último episódio foi de longe o melhor da temporada. Ele trouxe todo o clímax e a ação que faltou nos episódios anteriores, e além de participações especiais, o episódio deu um gancho absurdo para o futuro tanto da série quanto do núcleo urbano da Marvel. E quem sabe até mesmo criando ali uma participaçãozinha do Homem-Aranha. E sobre a identidade da série, ela faz um bom uso das novas tecnologias e da internet, mas não só como meros elementos superficiais, mas dando a eles uma função narrativa, como por exemplo, o fato do Rei do Crime conseguir deturpar toda a mídia através da internet, tendo assim uma legião de seguidores. E também é uma ótima sacada mostrar como as pessoas nas redes sociais exaltam o Muso, como se ele fosse apenas um símbolo, subestimando a sua periculosidade. Mas falando sobre o Muso, esse foi uma vítima de um dos maiores problemas dessa série. E finalmente chegou o momento de falar a real sobre os problemas de Demolidor Renascido. Cara, eu já li praticamente todas as fases do Demolidor nos quadrinhos, e algo que eu vejo como qualidade no universo do personagem é o seu tom.
E seja nas HQs ou em uma adaptação, saber qual o tom, qual caminho o enredo deseja seguir é o que dita a qualidade de uma história. E no caso de Demolidor Renascido, os caminhos que a história deseja seguir são confusos. Fato é que o roteiro da série se mostrou inconsistente ao longo da temporada. Alguns capítulos apresentam realmente um tom tenso, prometendo um clímax que simplesmente não chega e deixa o público entediado, como no 5º episódio, onde o Matt literalmente passou 40 minutos dentro de um banco como refém, onde o episódio cria uma tensão que no fim não tem consequência alguma na história. Além, é claro, de apresentar o pai da Kamala Khan, que, vamos ser sinceros, ninguém liga. A série sofre do mal do MCU atual, a identidade perdida. O roteiro não sabe se quer contar uma história sobre fé, ação, de redenção, ou só preparar terreno para algum filme futuro. Matt Murdock, que sempre foi um personagem cheio de dilemas éticos, aqui vira um boneco passivo, reagindo a eventos sem peso. E sim, a famosa violência crua foi pasteurizada em diversos momentos. E o personagem do Muso, cuja aparência assustadora e um conceito muito bom, promete um embate épico ou uma caçada investigativa envolvendo o Demolidor e a polícia. Mas sabe o que acontece no fim? O personagem é simplesmente descartado, morto e também jogado aos lenços, literalmente, de uma maneira simplória, apressada e que frustra o espectador, que esperava pelo menos um arco decente. O que mais incomoda é que a série começa prometendo profundidade e termina como mais um produto superficial dessa gama da Marvel. E isso é um reflexo do que o próprio MCU, de forma geral, vem vivendo, a falta de substância em suas histórias. O título da série é Demolidor Renascido, mas quem renasceu aqui? Porque o Matt Murdock que a gente conhece parecia estar enterrado durante a maior parte da história. Essa série reflete um momento estranho da Marvel. Ela tenta a todo momento reviver antigos sucessos, mas com medo de correr riscos, medo de ousar, sendo que foi justamente essa ousadia que construiu o que a Marvel é hoje. Foi a ousadia de fazer isso nos anos 60, nos anos 90, no início dos anos 2000. E é claro, quando foi lançado o primeiro Homem de Ferro, foi essa ousadia que criou o universo que a gente tanto ama hoje. E eles simplesmente não enxergam isso. O Demolidor sempre foi sobre dor, culpa, fé, um homem quebrado tentando fazer o bem em um mundo que só machuca. Aqui tudo vira pano de fundo, é como se a Marvel tivesse medo de deixar a história ficar intensa demais. O tom oscila muito entre segurar os personagens em uma crescente tensão que parece nunca explodir e a fúria liberada de modo aleatório, em momentos tão curtos e superficiais que não vingam, com exceção do último episódio, esse vingou em todos os momentos. E isso diz muito sobre a cultura pop hoje, cheia de personagens icônicos, coloridos e de aparência legais, mas com medo de dizer algo real. No fim, Demolidor Renascido é uma série que tenta agradar todo mundo e por isso acaba não agradando ninguém por completo. Se você é fã dos quadrinhos, vai perceber os altos e baixos dessa série. Se gostou da série da Netflix, bem, você vai sentir falta da coragem e da ousadia. E se você nunca viu nada do personagem, talvez nem entenda por que ele é tão amado. Mas agora eu quero saber de você. Matt Murdock renasceu ou ele foi enterrado de vez? Me conta nos comentários, que eu leio tudo e vou te responder. Se curtiu a análise, já deixa esse like, não custa nada, se inscreva no canal e venha fazer parte da taberna. Porque aqui a gente não só assiste por assistir, a gente decifra o que ninguém mais está vendo. Até a próxima.